18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, boa noite pra você em 100,7, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Vamos. A partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite pra você sintonizado em 100,7. Pra você também que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Atenção, queridos ouvintes, que você pode se dar super bem participando da promoção da Mix pelo Instagram, Karime. Como é que é, Karime? Exatamente, Carlão. Eu vou explicar, galera. É o seguinte: a Audax e a Rádio Mix vão te presentear com uma bike exclusiva. Legal. A Audax e a Vox SX29 vão ser, presta atenção, 2 ganhadores. E para participar, tem que entrar no Instagram da Mix, Rádio Mix Manaus, tudo junto, e seguir as regras lá na postagem da promoção, ok? O resultado sai nesta sexta-feira agora, no programa Super Mix, às 9 da manhã. Mix. Agora, conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Polícia Federal faz operação contra o garimpo ilegal em 3 estados: Amazonas, Pará e Rondônia. Na operação, militar do Exército foi preso em Manaus, acusado de vender informações para os garimpeiros. A Justiça do Amazonas mantém liminar que suspende cobrança de serviço de esgoto não prestado. E você vai conferir também os preparativos para o Festival Folclórico de Parintins. Agora 6h03. Boa noite para você na sintonia certa. Você que vem seguindo o melhor mix do Brasil. A partir de agora é para você, hein? Os destaques do dia. Vamos juntos até às 7 em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é terça-feira, 27 de junho de 2023, no ar. 18 horas. Olha aí, Manaus acordou com a movimentação de mais uma operação da Polícia Federal de combate ao garimpo ilegal. A ação foi em 3 estados, além do Amazonas, Pará e Rondônia. A polícia investiga crimes contra o meio ambiente e a União, além de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. E foi a Operação Jurupari. E na ação de hoje, um militar do Exército, um tenente-coronel, foi preso aqui em Manaus. Ele é suspeito de receber propina dos garimpeiros que atuam na floresta amazônica para repassar informações sobre as operações policiais aqui na região. E segundo a investigação, a esposa do militar também está envolvida. De acordo com a polícia, as investigações que resultaram na operação de hoje começaram em outubro do ano de 2020, com a prisão em flagrante de 2 pessoas na cidade de Ji-Paraná, lá em Rondônia. Elas foram detidas enquanto tentavam transportar 60 gramas de ouro sem qualquer documentação. O material era avaliado em mais de R$18 mil. E na operação de hoje, as equipes cumpriram 3 mandados de prisão, 2 aqui em Manaus e 1 em Porto Velho, e 8 de busca e apreensão. O repórter André Meirelles acompanhou a operação e está ao vivo aqui com a gente para contar mais detalhes. Muito boa noite, André. Então, os investigados podem responder a quais crimes, André? Boa noite. Isso mesmo, Karime. Muito boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui pela Mix 100.7. A gente fala agora, primeiro aí, do tenente-coronel do Exército. O nome divulgado é Abimael Alves Pinto. Segundo a Polícia Federal, ele é suspeito de vazar informações para garimpeiros, só que a gente tem informação de que a defesa do militar nega aí qualquer envolvimento dele. A operação investiga esses crimes contra o meio ambiente, a União, além de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, as equipes cumpriram esses 3 mandados de prisão preventiva e 8 foram de busca e apreensão. Isso também aconteceu em Ponta Grossa, que cumpriu também um mandado de busca e apreensão. As irregularidades do garimpo ilegal apuradas de 2020 a 2023 aconteceu no Amazonas, aqui no município de Jupurá, conforme aí a informação da polícia, e até o momento está sob segredo de justiça. E segundo as investigações sobre o tenente-coronel, segundo as investigações, Abimael recebia propina dos garimpeiros que atuam na floresta amazônica para repassar informações sobre as operações policiais na área.
E aí a esposa dele também, segundo a polícia, está envolvida. Ela é também suspeita desse envolvimento. E também há uma nota aqui da defesa dela que afirmou não ter qualquer participação nos fatos investigados e não desenvolve atividades fora do lar e não tem conhecimento sobre operações envolvendo garimpo ilegal. Ainda por meio de nota, a defesa do suspeito afirmou que, abre aspas, o militar teve seu nome envolvido injustamente por pessoas inescrupulosas, fecha aspas. Isso então foi dito aí através por meio de nota da defesa então do tenente-coronel. A defesa negou o envolvimento de Abimael com os acusados e o recebimento de valores para dar informações privilegiadas, que essas informações podiam interferir nas operações de combate aos garimpos ilegais, tanto em Rondônia quanto também aqui no estado do Amazonas. Ao menos 3 trabalhos da Polícia Federal foram prejudicados através desses vazamentos de informação. E de acordo com a Polícia Federal, os investigados vão responder pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, extração irregular de minério e dano ambiental. E desde o início das investigações, aí segundo a Polícia Federal, resultou aí a operação desde outubro de 2020, quando foi que deu início aí, a partir da prisão em flagrante de 2 pessoas, isso na cidade de Ji-Paraná. Elas foram detidas enquanto tentavam transportar 60 gramas de ouro. E isso foi feito sem qualquer documentação. E o material foi avaliado em R$ 18.600. Um dos presos era de Curitiba e, de acordo com a polícia, ele foi assassinado na frente de uma revenda de carros. Isso logo após ele ter sido solto em uma audiência de custódia. E esse crime ocorreu em 14 de outubro de 2020. E esse homem era empresário e tinha 40 anos, esse que foi então assassinado. Então, no meio de toda essa investigação que vem acontecendo desde outubro de 2020, então aconteceu várias situações, não só essa, como outras situações também. Algumas, como já foi falado, de acordo com a Polícia Federal, não pode ser revelada porque ainda está sendo investigada, está aí sob segredo de justiça. E sobre esse crime que a gente fala aí, desse homem que era empresário, tinha 40 anos, na época, por meio de aparelhos telefônicos apreendidos com os presos, a polícia identificou a existência de uma rede de exploração ilegal de garimpo na região de Jupurá, aqui no interior do Amazonas. No inquérito que investigou o caso, a polícia confirmou a exploração ilegal de garimpo liderada por um homem identificado como Gringo, que utilizava a esposa para facilitar transações ilegais com outro suspeito comprador desse ouro. Ao mesmo tempo, a investigação identificou a participação de militares de alta patente que recebiam valores regulares do comprador de ouro. Isso acontecia por meio de uma empresa de importação e exportação de minérios. E durante a investigação houve quebra de sigilo telefônico e em uma ligação aparece ele, o tenente-coronel Abimael Alves Pinto, e que informa sobre a operação na região de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. Aí a Polícia Federal chegou a informar que não sabe ainda por quanto tempo o tenente-coronel recebeu propina pelas informações. E de acordo com a corporação, ele começou recebendo cerca de R$20 mil por mês, mas há registro de comprovantes através da investigação da Polícia Federal que tem comprovantes de transferências no valor de R$100 mil. E conforme a polícia, o dinheiro era repassado à empresa da esposa do militar, que respondia pela organização. E a Polícia Federal ainda não tinha detalhes sobre as circunstâncias da prisão realizada na operação, nem o que foi apreendido no cumprimento de mandados. A operação ainda continua e muitas coisas ainda estão acontecendo. Não foi encontrada também a autorização de lavra garimpeira ativa no local de extração de ouro, conforme verificado por meio de consultas à Agência Nacional de Mineração, do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e a análise telemática dos envolvidos. Agora a gente também vai ouvir o delegado Adriano Sombra, que é o delegado da Polícia Federal, também responde aqui pelo estado do Amazonas, onde hoje pela manhã teve uma coletiva de imprensa e ele falou a respeito de toda esta operação, e a gente conseguiu um trecho onde explica melhor sobre toda essa operação que aconteceu hoje, terça-feira, que também aqui no estado do Amazonas houve também essa operação. Vamos acompanhar.
Essa operação, conforme foi mencionado pelos demais membros das equipes, ela iniciou no ano de 2020, após a prisão em flagrante de um nacional na cidade de Ji-Paraná. Esse nacional foi preso no dia 9 de outubro de 2020. Dia 11, ele foi solto em audiência de custódia e no dia 14 ele foi assassinado na frente da sua empresa, na cidade de Porto Velho, Rondônia. Então, com a continuidade das investigações, que o celular dele foi apreendido, e isso com autorização judicial, foi possível obter acesso a informações de uma organização criminosa que se instalou no Amazonas, mais precisamente na cidade de Japurá, do Amazonas. E a investigação seguiu nesse sentido, conseguiu também visualizar que existem militares, que existia no caso um militar, que estava repassando informações sobre operações, tanto da Polícia Federal como operações conjuntas que aconteciam entre ICMBio, entre Polícia Federal, entre o próprio comando do Exército. É importante a gente ressaltar, e aqui trazer essa informação, que a região de Japurá é um local de difícil acesso, é um local que, para você chegar lá naquela região, é necessário um forte empenho, tanto de pessoal como de valores financeiros, e já existe essa dificuldade de chegar naquela região. E quando a gente consegue, de fato, ir até aqueles locais, ainda existem pessoas colocando em risco tanto a segurança dos integrantes da equipe como também da operação. Então isso é algo que tem que ser extirpado. A investigação está seguindo nesse sentido com o apoio da Justiça Militar e a gente espera concluir o mais breve possível o relatório final e submeter tanto ao Poder Judiciário como também à Justiça Militar, que existe uma investigação paralela tramitando por lá. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu aí o delegado da Polícia Federal, Adriano Sombra, falando sobre a Operação Jurupati, onde a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão por exploração ilegal de ouro no Amazonas, Roraima e Paraná e apreensão de celulares, que levou à descoberta de extensa rede de exploração ilegal de garimpo aqui na Amazônia. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações sobre a Operação Jurupari, hoje aqui em Manaus e mais em outros 3 estados aqui da região amazônica, né? Aqui no Amazonas, Paraná, lá longe, né? Rondônia. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. 6h13, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e agora uma boa notícia para o consumidor. A Justiça do Amazonas mantém liminar que suspende cobrança de serviço de esgoto não prestado. Pois é, Carlão, essa ação começou em 2022, tá? E o que aconteceu? A Justiça entendeu que o caso não trata da legalidade da tarifa de esgoto, mas sim sobre a cobrança de serviço não prestado. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Diné Araújo. Essa história começou em março de 2022, quando um consumidor procurou a Justiça através de uma ação informando que a concessionária Águas de Manaus começou a implantar naquele ano a rede de esgoto sanitário na rua em que mora e que ele aderiu à campanha da empresa para usufruir do serviço. Só que a cobrança começou antes mesmo da implantação da rede de esgoto, prevista apenas para setembro de 2023. Por esse motivo, o consumidor pediu a suspensão da cobrança. O juízo da 15ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho entendeu que a demora poderia levar o autor a ser cobrado por serviço que a empresa não está prestando e aceitou o pedido, mandando a Águas de Manaus cancelar a cobrança. A empresa recorreu, alegando que o imóvel está interligado à rede da concessionária, que realizou a implantação da ligação de água no local e que não foi demonstrado o direito alegado. O consumidor também recorreu e a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas manteve a decisão liminar de 1º grau que determinou a suspensão da cobrança de tarifa de esgoto do consumidor que não tem o serviço instalado pela empresa Águas de Manaus em imóvel localizado no bairro Dom Pedro. A decisão colegiada foi por unanimidade. A Corte entendeu que o caso não trata da legalidade da tarifa de esgoto, mas sim sobre cobrança de serviço não prestado, o que caracteriza a situação diversa da analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 565, que discutiu a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus decidiu em assembleia que a categoria não vai aceitar a mudança feita pela Prefeitura de mudar na forma do pagamento do auxílio alimentação. Pois é, Carlão, é o seguinte, atualmente esse pagamento é feito em dinheiro e a Prefeitura quer passar a pagar através de cartão. Mas, segundo o sindicato, para evitar aí a mudança, a categoria vai
está disposta até mesmo a entrar em greve, né, Carlão? Chegar a esse ponto. Então é o seguinte, para evitar a mudança, o sindicato vai fazer um ato público amanhã, quarta-feira, a partir das 7h30, na sede da Câmara de Vereadores de Manaus. 18 horas. Olha aí, a Prefeitura de Manaus de Itamaraty agora está sendo investigada pelo Prefeitura Municipal de Itamaraty. Veja bem, pelo Ministério Público ela está sendo investigada. O Ministério Público do Amazonas por supostas irregularidades na enorme quantidade de servidores com o mesmo sobrenome do prefeito João Medeiros Campelo. O fato aponta o possível crime de nepotismo, que é quando um agente público usa sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer parentes. Karine. Então, Carlão, a Justiça considerou que a Prefeitura Municipal de Itamaraty apresentou relação funcional e de parentesco de todos esses servidores públicos com o prefeito. Agora, a Prefeitura de Itamaraty tem um prazo de 10 dias para informar qual o cargo ocupado pelos servidores, ou seja, fazer uma lista ali de exatamente dizer quem é quem. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O promotor de justiça do município de Itamaraty, no Amazonas, Caio Lúcio Barros, instaurou inquérito civil para apurar denúncia de prática de nepotismo na nomeação de 11 parentes do prefeito municipal para exercerem cargos comissionados. O Ministério Público estava realizando algumas diligências no site da transparência da própria prefeitura e quando verificou a folha de pagamento, foi possível constatar que existiam muitas pessoas com um sobrenome semelhante ao do atual prefeito. A Prefeitura Municipal de Itamaraty apresentou relação funcional e de parentesco com todos os mencionados servidores públicos com o prefeito, bem como relação dos servidores ligados ao vice-prefeito, onde ficaram constatadas as nomeações, como considera o promotor de justiça. Foram constatados aproximadamente 30 nomes, sobrenomes de pessoas semelhantes ao do prefeito. Por esse motivo, oficiou-se a prefeitura para que informasse se essas pessoas eram parentes, né, do chefe do Poder Executivo e, caso fossem, qual o grau de parentesco e o cargo ocupado. A prefeitura atendeu a solicitação do MP e apresentou a lista de todos os parentes do prefeito dos mais diversos graus que ocupavam cargos públicos. Feita uma análise detalhada, verificou-se que 11 deles, dentre parentes do prefeito e do vice-prefeito, estavam em desacordo com a súmula vinculante número 17 do STF, que trata sobre nepotismo. O inquérito foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas na última sexta-feira e diz que o enunciado da súmula vinculante número 3, editada pelo Supremo Tribunal Federal, veda a prática de nepotismo. A Justiça ainda determinou que seja expedida ofício à Prefeitura de Itamaraty para que no prazo de 10 dias informe qual o cargo ocupado pela servidora Tâmila França Campelo, bem como o grau de parentesco desta com o prefeito municipal João Medeiros Campelo, através do pedido do promotor Caio Lúcio. Expedirá uma recomendação para a prefeitura para que regularize a situação desses servidores em atenção à proibição do nepotismo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h20, você no melhor Mix do Brasil. E olha só, hein, os estados mais ricos do país estão agora criticando a reforma tributária por causa da Zona Franca de Manaus. Para preservar o nosso modelo econômico, o governo federal vai sobretaxar os produtos que recebem o selo da Zona Franca, que forem fabricados em outros estados, Karine. Bom, aí a confusão está formada, né, Carlão? Ainda mais quando se fala de Zona Franca de Manaus.
Manaus e dos incentivos aqui da Zona Franca de Manaus. Sobre o assunto, vamos a Brasília conversar com o nosso correspondente, o Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Polêmica e mais polêmica aí à vista, né? A Zona Franca de Manaus está sob pressão dos governadores. Cadu, conta pra gente, explica mais detalhes. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a Zona Franca de Manaus virou o patinho feio da reforma tributária, viu? O governo do Amazonas, a bancada federal no Congresso Nacional precisam ficar bem atentos a essa reação dos governadores, principalmente dos estados do Sul e do Sudeste do Brasil. Eles estão incomodados com a solução que foi dada pelo governo federal para preservar a Zona Franca de Manaus. Para que o nosso modelo econômico se mantenha competitivo pós-reforma tributária, o governo vai elevar o imposto sobre os bens que fazem parte da lista de produtos com selo Zona Franca que forem fabricados em outros estados. Por exemplo, Karime, uma bike Aro 29, digamos assim, produto que é fabricado na Zona Franca de Manaus, tem muitas fábricas de bikes aí em Manaus, né? Que foi produzida no estado da Bahia, por exemplo, vai chegar ao mercado nacional com imposto maior em relação à mesma bike produzida no polo industrial de Manaus. Não parece justo, né, Karime, com os outros estados, né? Mas foi a solução encontrada pelo governo federal para manter os incentivos da Zona Franca de Manaus, que estão lá na Constituição Federal. Por essa razão, Karime, tem governadores reclamando muito, viu? Como entre eles aí o Eduardo Leite, que é do Rio Grande do Sul, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, o Renato Casagrande, do Espírito Santo, enfim, a lista está ficando cada vez maior. Esse ponto, Karime, já foi levado ao conhecimento do relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que vai discutir com o governo federal se mantém o que está na proposta ou se apresenta uma outra solução, porque é um problema crescente. À medida que os dias passam, as equipes econômicas analisam a situação, vão surgindo as críticas, né? Mas essa questão, Karime, é um dos principais pontos de divergência da reforma tributária, viu? E a gente reforça que a promessa é que o texto vai ser votado na semana que vem na Câmara dos Deputados, entre os dias 3 e 7 de julho. Então, já na semana que vem, né, Karime? Então, a gente não sabe se esse texto vai ser mantido ou se vai haver um novo diálogo de entendimento com os governadores. E a Zona Franca de Manaus está no meio desse turbilhão aí, dessa divergência entre as federações. Falando em Câmara dos Deputados, Karime, a Polícia Federal entregou ao STF, o Supremo Tribunal Federal, o inquérito que cita o presidente Arthur Lira nas investigações sobre fraude na compra de kits robóticos para escolas do estado de Alagoas. Se o STF torná-lo réu, a permanência de Lira na presidência da Câmara é quase insustentável, viu? Nos bastidores, a informação é de que se trata de um revide do governo federal diante das chantagens de Arthur Lira. Ele vem tentando entrar de vez, de cabeça no governo federal, colocando aliados dele. Por exemplo, aí o Celso Sabino, que a gente já falou, ele será o provável ministro do Turismo. Tem o Ricardo Barros, que nós falamos ontem, que ele está sendo cotado para assumir o Ministério da Saúde, tirando Nízia Trindade, que é uma servidora técnica, né? Tirando o cargo técnico para colocar o cargo político. Então vamos seguir acompanhando, porque agora quem está fritando é Arthur Lira. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, hoje a CPI mista dos atos de 8 de janeiro ouviu o depoimento do coronel de Exército, que é o Jean Júnior, que quase foi preso, inclusive, a pedido dos parlamentares. O que aconteceu, Cadu? Carlão, o coronel Jean Lawande é um dos principais personagens da tentativa de golpe que começou a ser articulada ao longo das eleições, né, diante da iminente perda, a derrota de Jair Bolsonaro, e culminou na invasão aos três poderes, no dia 8 de janeiro aqui em Brasília, né? A Polícia Federal tem diversas mensagens do coronel Lawande ao coronel Cid, aquele ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo que Bolsonaro desse a ordem de intervenção enquanto ele estava no poder. E segundo a investigação da PF, Lawande era o cara que mais insistia na ideia de mobilizar as Forças Armadas e tomar o poder. Só que o coronel Lawande, marrentão, não apareceu nessa CPMI, Carlão. Por várias vezes ele tentou minimizar o próprio discurso, tentou desdizer o que disse,
mentiu por algumas vezes, jogou a culpa no ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. E foi aí que ele perdeu o apoio até dos senadores da oposição, Carlão. Por muito pouco, o coronel Lawande não saiu preso. Só não foi preso porque isso seria um constrangimento ao Exército, já que ele é um militar da ativa. Vergonha alheia a sessão de hoje, viu, Carlão? Foi uma reunião de quase 7 horas e ao final dessa reunião, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, fez um discurso para tentar preservar a imagem do Exército e isolar o coronel Lawande. Vamos ouvir o que ele disse. Se membros do Exército Brasileiro estiverem envolvidos com ideias, com inventivas e planejamentos golpistas, nós não podemos de maneira nenhuma atribuir ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas Brasileiras, qualquer tipo de responsabilidade. Pelo contrário, a cada momento que passa, nós vemos que o Exército, que as Forças Armadas Brasileiras se mantiveram firmes no propósito de defender a democracia. Mesmo mantendo os acampamentos? Os acampamentos foi um erro que não foi só responsabilidade do Exército, foi um erro geral. Um erro geral. Obviamente que aqueles acampamentos deveriam ter sido desmantelados logo no primeiro momento, porque eles estavam na sua totalidade, eu posso dizer, porque todo mundo no Brasil sabe que o propósito daqueles acampamentos era uma pregação às Forças Armadas, solicitando que as Forças Armadas intervissem contra o Estado Democrático de Direito. E isso, sem dúvida, caracteriza uma ilegalidade prevista no Código Penal. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Arthur Maia, presidente da CPI mista dos atos de 8 de janeiro, defendendo a instituição, digamos assim, do Exército Brasileiro, durante o depoimento do coronel de Exército, Jean Leande Júnior, que inclusive, o coronel foi depor sem uniforme. Ele foi apaisano, digamos assim, e ele mesmo, em alguns momentos, super elogiou a instituição do Exército, falou da legitimidade do Exército, elogiou as Forças Armadas, como que querendo ficar bem com todos, não é não? Olha, resumindo isso tudo, viu? Desculpa a expressão, mas ele foi um covarde. Ele deveria ter sido batido no peito se ele tinha toda a marra para tentar instalar o golpe, mobilizar o governo para instalar o golpe, um golpe de Estado. Ele deveria ter tido coragem para sentar naquele banco, encarado todo mundo ali da CPMI para dizer: eu fiz, faria de novo, para ver se ele tivesse essa coragem, mas ele não teve. Então o Exército determinou, pediu para que ele fosse a CPMI sem farda. Isso daí foi até notícias nos jornais. Inclusive havia uma orientação. O jornal Estado de São Paulo soltou uma foto, Karine, numa página, ele estava lendo, né? Então no verso dessa página havia as orientações de como ele se portar na CPI. Cara serena, muita calma, serenidade, não gesticular, enfim, vários itens, e tudo isso ele fez. Ele cumpriu a risca, né? Se cumpriu a risca, incólume, e aí deu no que deu, né? A inexpressividade e as mentiras quase geraram na prisão desse coronel. Karime, Carlão. Cadu, e agora há pouco também o TSE retomou o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Como é que tá? Foi agora há pouco, no fim da tarde. Ainda está acontecendo? Já acabou? Como é que ficou isso, Cadu? Karime, eu olhei agora há pouco. Não tinha começado a sessão. Isso antes de começar o programa 18 horas, né? Antes das 7, horário de Brasília. Então já deve ter começado. Estou aqui prestando atenção em vocês, então sai um olho no peixe, outro no gato. Eu também estava olhando aqui e não vi nada de novo. Eu acho que ainda não começou. O que a gente pode esperar a respeito disso? Será que tem como pedir vistas novamente para atrasar isso? Isso, Karine.
Por enquanto é só expectativas, né? Porque hoje, logo após a leitura do parecer do relator, que é o ministro Benedito Gonçalves, vai ser a vez dos demais ministros falarem, né? E também manifestarem voto. E o primeiro da fila, após a fala do relator, é o ministro Raul Araújo, que é mais alinhado ao bolsonarismo. A expectativa é de que ele peça vistas, Karime, e dê um pouco mais de fôlego à defesa. Se ele não pedir vistas, o ministro Cássio Nunes Marques pode ser a saída. Então, mas ele vai ser o penúltimo ministro a falar. Ou seja, Karime, ele pode até pedir vistas, né, o Cássio Nunes, mas é bem provável que antes que ele se manifeste, haja uma maioria a favor pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, como a gente disse, a derrota já são favas contadas, viu? Uma expectativa em torno da estratégia da defesa para ganhar tempo e tentar esfriar esse debate. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. E chama a gente caso tenha alguma novidade a respeito desse assunto, né? Dessa volta aí desse julgamento. Obrigada. Tchau, tchau. Chamarei. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu, Cadu. Tchau, tchau. 6h31. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o governo do Amazonas anunciou o repasse de mais de R$2 milhões para garantir o Festival de Parintins. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura e é para amanhã, quarta-feira. Vamos lá conferindo tempo e temperatura e é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva, gente. Calorão, tá? Mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 94%. Mix. Olha só, começou esta segunda-feira a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas no Brasil. Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, hein? Tem como estratégia aí a prevenção do uso de drogas e com uma abordagem mais humanizada, voltada para o âmbito social, Karime. Exato, Carlão. Inclusive, o tema desse ano é Política sobre Drogas, foco nas pessoas. De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o problema vai ser encarado como uma questão de saúde. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. Em 1987, a Organização das Nações Unidas estabeleceu o dia 26 de junho como Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Esta data foi criada para conscientizar a população global sobre essa temática, enfatizando a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas, além de planejar ações de combate à dependência química e o tráfico de drogas. Atualmente, o uso e abuso de álcool e outras drogas constituem um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo, considerando-se a magnitude e a diversidade de aspectos envolvidos. Por isso, o governo federal iniciou nesta segunda-feira a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, com o tema político sobre foco nas pessoas. No Amazonas, a Polícia Civil tem feito ações em conjunto com outros órgãos para combater o consumo e comércio de drogas no estado, como explica o delegado civil Guilherme Torres. O estado do Amazonas, por ser corredor do tráfico, em razão de estar próximas à tríplice fronteira Colômbia, Peru e Brasil, nós temos pago um preço muito alto em razão desse escoamento do tráfico de drogas para o estado do Amazonas. Porém, a Polícia Civil, em conjunto com as outras forças de segurança, tem atuado de maneira bastante massiva. Só esse primeiro semestre, 8 toneladas de droga apreendida aproximadamente. Temos feito apreensões não só na cidade, como também na fluvial, através do RCO, DENARC e a DEFLU. São toneladas de drogas, são fuzis apreendidos. Esses fuzis eles vão escoariam para a cidade, onde fortaleceria o consumo e o tráfico doméstico aqui da região. Então, hoje nós temos que a Polícia Civil comemorar essa data no sentido que temos feito muito, todos os policiais, tanto civis quanto militares, o efetivo combate a esse câncer que assola a sociedade, que é o tráfico de drogas. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h35. Boa noite para você na sintonia certa. E como adiantamos ontem aqui no 18 horas, o governo do Amazonas anunciou realmente o repasse de mais 2 milhões de reais para garantir, sim, o Festival Folclórico de Parintins. O valor vai ser dividido entre Caprichoso e Garantido. Cada um vai levar mais 1 milhão de reais, que começa nesta sexta-feira a festa, Karine. O festival já começa agora, sexta-feira, né, Carlão? Tá valendo já. Pois é, contagem regressiva, né? E com mais esse valor, o total repassado pelo governo do estado para a apresentação dos bumbais sobe para 2 milhões de reais. Lembrando, gente, metade, 6 para cá, 6 para lá. E a repórter Odinea Araújo explica pra gente mais detalhes a respeito dessa história. Uma semana depois de dizer que não ia aceitar faca no pescoço e nem ia ceder à chantagem da direção do Boi Garantido, que anunciou que o Bumbá não tinha dinheiro para se apresentar nas 3 noites do Festival Folclórico, o governo do Amazonas não só aceitou a faca no pescoço, como liberou mais 2 milhões de reais para Caprichoso e Garantido. O governador justificou o motivo de ter voltado atrás em sua palavra. Não adianta a gente ficar rememorando os episódios que aconteceram e que nos deixaram muito preocupados, porque havia, ou pelo menos, uma insinuação de que o Boi Bumbá Garantido não entraria na arena. Isso é impensável, de que o Boi Garantido não entre na arena, e a conversa que eu tive ainda há pouco com os bois foi uma conversa muito séria, porque terminou o festival, nós vamos começar a fazer um trabalho de construção de condicionantes, de regras, de auditoria e de compliance para o uso dos recursos públicos que são repassados pelo governo do estado do Amazonas. Essa auditoria nas contas dos bumbais já existe, mas de acordo com o governador Wilson Lima, será fortalecida. Se você tem um valor X para preparar o seu boi, a sua estrutura e os gastos que você faz tem que caber dentro daquele valor, daquele orçamento. O boi, ele já está num outro patamar que exige profissionalismo. Não se admite mais situações como a que a gente viveu nesse ano. A partir do ano que vem, o governo do estado não libera mais nenhum real para qualquer situação nesse sentido. Os bois vão ter que trabalhar dentro daquilo que está disponível. De qualquer forma, para esse ano, um compromisso que eu assumi com os bois, eu estou liberando mais 1 milhão de reais para cada boi, para que a gente possa garantir a entrada, principalmente do Boi Bumbá Garantido, diante da dificuldade que teve. O anúncio foi feito durante a entrega da conclusão da reforma e manutenção do Centro de Convenções de Parintins, o Bumbódromo, para o festival de número 56. O Bumbódromo já está pequeno e é algo que também o governo do estado já começa a pensar na possibilidade de ampliar. Hoje, inclusive, tive uma conversa com o prefeito Bi Garcia, já vou começar a conversar com a minha Secretaria de Infraestrutura para a gente começar a fazer uma avaliação de como é que a gente consegue, de forma segura, ampliar o Bumbódromo para que a sua capacidade consiga comportar os visitantes que têm interesse de vir assistir o nosso festival. O Festival Folclórico de Parintins começa sexta-feira, dia 30 de junho, e vai até domingo, dia 12 de julho. O Boi Garantido vai abrir as 3 noites do festival e o Boi Caprichoso fechará as 3 noites de apresentação. A ordem foi definida por sorteio. Odinea Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h39. Lembrando que toda essa polêmica envolvendo o Boi Garantido começou quando o então presidente Antônio Nascimento veio a público afirmar que o Garantido não ia participar do festival esse ano por falta de dinheiro. Logo depois ele pediu desculpas e disse que foi mal interpretado, Karine. Ficou feio, né? Bom, mesmo assim, Antônio Nascimento acabou afastado pelo Conselho de Ética do Bumbá Garantido. Agora, Adson Silveira assumiu como presidente interino do Garantido. Para falar mais sobre o assunto, o repórter André Meirelles volta ao vivo aqui com a gente e explica como é que está essa gestão interina às vésperas do Festival de Parintins. André, muito boa noite, bem-vindo de volta. Então, o Adson Silveira disse que vai fazer até mudanças, né, no quadro da diretoria. Não é isso mesmo? Explica pra gente, será que vai ser agora, já valendo para esse festival, André?
Exatamente, Karime, Carlão. Mais uma vez, boa noite. Também todos que nos acompanham. Já temos aí o nome, né? O Adson Silveira é o presidente interino, né, do Boi do Garantido. E também ele disse aí que iria marcar uma reunião para promover pelo menos 3 mudanças no quadro de diretores do Bumbá. O diretor administrativo da gestão, que era comandada por Antônio Andrade, inclusive, que era o então que estava, mas que acabou sendo afastado pelo Conselho de Ética do Bumbá, junto com a vice dele aí, da Silva. O Adson assumiu a presidência por ser o primeiro na linha sucessória. Com isso, o seu posto acabou ficando ali vago e é um dos que terá o novo comando. As outras diretorias que devem ter novos comandos são a jurídica e a social. Os nomes que vinham ao lado de Antônio Andrade nesta gestão são de Luiz Gustavo Negro Vaz Júnior e no jurídico Jusilei Santos na social. Segundo o presidente interino, ambos pediram para deixar a gestão e não foram substituídos por Antônio Andrade. E de acordo com o Adson Silveira, essas mudanças seriam anunciadas ainda hoje, mas por conta da intensa agenda ao lado do governo Wilson Lima, não houve tempo. A gente sabe aí que faltam 3 dias, é isso? 3 dias? É isso, começa sexta-feira agora, Festival exato. Folclórico de Parintins, então tá tendo toda essa correria, né? Inclusive também a gente entra em contato com a assessoria e tem essa correria, eles também tentam contato aí com o presidente, a gente está esperando também uma resposta aí para dar mais detalhes daqui, só que tem toda essa correria e a gente vai trazendo as informações e a gente vai conseguindo para o público, principalmente os fãs, né? Tem muitas pessoas que nos ouvem nesse momento, Karime, Carlão, que já estão indo para lá, outras que ainda vão, outras que não vão, mas vão ficar em casa ali, são muito fãs mesmo. É um assunto que um assunto que repercutiu, tá todo mundo querendo saber como é que vai acontecer. Exatamente. Né? De acordo com o Adson, essas mudanças, né, não foram anunciadas por falta desse tempo e apesar das alterações administrativas, a parte artística do Bumbá não sofrerá qualquer alteração às vésperas do festival, com a comissão de arte seguindo inalterada. E os membros da comissão, Alan Rodrigues e Pablo de Souza, deverão ser os diretores de arena do Boi da Baixa de São José nas 3 noites de apresentação. Então eles vão resolver isso até, né, antes do dia 30, né? Hoje é dia 27, é isso? 28, é isso aí. Até sexta. 3 até dias, sexta até tem sexta. Tem aí muita coisa para resolver e a gente acredita. E vai trazendo informações aqui, na verdade, Karime, Carlão. Isso aí. André Meirelles, obrigada pelas informações. 6h43. Olha só, o turista que desembarcar em Parintins vai curtir o Festival Folclórico e ele vai poder contar com várias atrações enquanto os Bumbás Garantido e Caprichoso não entram na arena. Lembrando que o festival começa agora, em sexta-feira e segue até o dia 2 de julho, Karime. Exatamente, Carlão. Foi inaugurado hoje a 3ª edição do Turistódromo, olha aí, que fica na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo. O espaço oferece diversos serviços para os turistas. Tem até painéis instagramáveis para você tirar aquela selfie básica, né? Além de uma área para pintura corporal, gente, feita pela artista indígena Thaís Cocama, e é gratuito. Além disso, Karime, são oferecidos outros serviços públicos e privados, como o do Procon, Cosama e também o Detran. Outra novidade desse ano é o lançamento da plataforma Amazonas To Go. A ferramenta reúne informações necessárias para o turista, quando estiver na ilha, poder aproveitar aí as melhores opções de passeio, Karime. Exato. Lembrando que o Festival de Parintins, é claro, começa sexta-feira agora, dia 30, e vai até domingo, dia 2 de julho. E depois do sorteio ficou decidido o seguinte: nesta edição, o Boi Garantido abre e o Boi Caprichoso fecha as 3 noites do festival. Legal, Karime, agora são 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Chegou a hora da gente conferir os assuntos da política local, da política amazonense, com ela, Carlão, que já está nos estúdios. Já está aqui preparada, de boi bumbá e tudo, né? Cíntia Blink.
Vamos lá, Cíntia Blick. Cíntia é garantido, né, Cíntia? É garantido ou caprichoso? Eu tenho que ir pra arena pra saber, né? Boa resposta. Bom, seguimos em Parintins, gente. O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Parintins, Bi Garcia, já estiveram no mesmo ambiente lá, né, na cidade do festival. E como é que foi esse encontro? Estão bem? Estão postando fotos, cada um na rede social, da sua rede social, Cíntia? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Lembra que eu falei que eu tava ansiosa pra ver como seria esse encontro entre o governador Wilson Lima e o prefeito Bi Garcia? Porque a gente sabe que na política eles não estão tão de bem, né? Pelo menos, aparentemente, porque Bi Garcia, apesar de pertencer ao mesmo partido, que é a União Brasil, ele, durante o governo, a disputa aí pro governo, né, a eleição, ele estava no palanque de Eduardo Braga. A esposa dele, Mayra Dias, que hoje é deputada estadual, ela também tem votado aí contra decisões do governador. Então, ou seja, se posicionando ali contrário ao governo. Contrário, quando a gente está falando de Parintins, nesse período, a gente lembra do boi imediatamente. Mas o que acontece? A ilha é da magia mesmo, né? Então, o que rolou? Eles estão super de boa lá. Eles estão bem, o Bi Garcia andou com ele o tempo todo, pegou barco com ele, foi toda a agenda, ficaram colados. Bi Garcia, durante o aniversário, fez questão de fazer foto com o Wilson Lima, chamou a esposa pra fazer foto, ele e o Wilson Lima, e lá na frente do bolo, sabe? Tipo, em família total. Então, quem olha assim, não vê que há toda enfim, um pano de fundo desse, né? E também, a gente tem que lembrar que o Wilson Lima, até esse momento, mesmo com esse problema de o Bi Garcia ser muito mais ligado ao Braga do que ao Wilson Lima, aliás, nem um pouco ligado ao Wilson Lima, ele nunca se meteu, digamos assim, na estrutura nem do festival, nem da cidade. Só que agora ele fez isso sim, porque, por exemplo, a festa dos visitantes, a gente chegou a falar que antes tinha participação da prefeitura e agora o governo assumiu totalmente aí esse evento. E também ontem o governador trocou o comando da SEDUC local, tirou o João Costa, que era aliado de Bi Garcia, e colocou no cargo a pedagoga Dilciane Anselmo Bentes Prado, que é aliado ao governador. Então, ao mesmo tempo que a gente vê aí na frente das câmeras, fotos e tudo isso, a gente também vê esse movimento aí do governador Wilson Lima. Mas, publicamente, o que eles estão mostrando para todo mundo é que há uma grande harmonia entre eles, posando para foto e tudo mais, coisa que o prefeito Davi Almeida aqui de Manaus não fez. Esteve presente no aniversário de Wilson Lima lá em Parintins, mas não apareceu na foto nem postou nada sobre isso. Não tornou público, né? Não tornou público. Não tornou público essa relação. Karime, Carlão. Cíntia, olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas vai julgar a prestação de quem amanhã? Pois é, amanhã é dia de sessão, o Pleno vai julgar aí 64 processos e na pauta estão aí as contas de alguns ex-gestores, por exemplo, da deputada Alessandra Campelo, que foi secretária de Estado de Assistência Social em 2021, também dos secretários de Estado de Segurança Pública em 2021, Carlos Alberto Mansur, Luiz Bonates e Anésio Brito de Paiva. E, enfim, tem uma série de processos para serem julgados e amanhã a gente vai ficar de olho nisso. Karime, Carlão. Cíntia, e teve político aqui do Amazonas ajudando o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar umas contas. Como é que acontece, Cíntia? Conta pra gente. Pois é, Bolsonaro tá cheio de amigos no Amazonas, né? E ele tá com umas dívidas aí. O que acontece? Os bolsonaristas estão fazendo uma campanha de arrecadação de dinheiro mesmo para ajudar o ex-presidente do Brasil, porque ele teve as contas bancárias bloqueadas por uma decisão da Justiça de São Paulo e também ele está com uma multa aí de R$1 milhão por conta de ter desrespeitado normas da medida sanitária durante a pandemia. E aí, deputados daqui, políticos em geral, na verdade, eles colaboraram. Por exemplo, a deputada estadual Débora Menezes, ela enviou R$2 mil para ajudar aí a pagar essas contas todas que Bolsonaro tem que pagar, enfim.
Além dela, o pai dela, que é o ex-superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes, super aliado de Bolsonaro, né? Ele enviou R$ 1.500. Aí, além desses dois, tem também o deputado federal, Alberto Neto, que enviou um valor um pouco menor. Ele enviou R$ 222,22. Teve também o deputado estadual, delegado Péricles. Esse enviou um pouquinho menos, que foi R$ 200. E essa multa de R$1 milhão, ela pode ainda ficar maior, viu? Dependendo da decisão judicial. E assim, para finalizar, eu queria falar uma coisa que acabei de apurar, que foi ontem eu contei aqui sobre a filiação de Carlos Almeida, o ex-vice-governador, ao PT. Ele saiu do PSDB e foi pro PT, que é uma mudança muito... radical, não? Radical, exato. Foi da direita para a esquerda, né? Foi, da direita para... Foi do time Bolsonaro pro time Lula. Quando eu falei isso pra ele, ele ficou chateado. Exato, foi do Flamengo pro Vasco. Quando eu contei, ele foi do garantido pro caprichoso, entendeu? Mas quando eu falei isso pra ele falou que jamais foi bolsonarista e que os ideais dele combinam com o PT e tal. Bolsonarista agora. Sim, você falou isso. Dependendo aí do... Só que o que acontece? Já tá tendo pedido de impugnação. Ele nem chegou. Eita. E quem contou isso pra gente foi o deputado federal Zé Ricardo. Ele disse que como é que acontece a filiação? Primeiro você tenta se filiar, você faz ali tipo uma inscrição pela internet, mas aí naquele momento quem já é filiado pode impugnar, pode ir contra ou a favor. E aí já tá rolando aí um movimento de impugnação. E a gente tem que ver como é que vai ficar, se ele vai mesmo conseguir entrar, porque falta todo um ritual, mas tá se tratando como se ele já estivesse no partido. De qualquer maneira, a gente vai ficar de olho e eu trago mais novidade para você amanhã. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Até amanhã. Até amanhã. 6h51 agora. 18 horas. Olha só, o ataque contra uma escola no Paraná em junho desse ano, que terminou com a morte de 2 adolescentes, gerou muita polêmica e acendeu o alerta sobre a violência contra estudantes e profissionais das escolas brasileiras, Karime. Carlão, a gente lembra que depois dessa tragédia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública começou aí uma operação Escola Segura, tá? E mais de 360 pessoas já foram presas ou apreendidas, isso entre adultos e adolescentes. E o repórter André Meirelles, ele traz mais detalhes a respeito do balanço dessa ação aqui no Amazonas. Vamos ouvir. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, atualizou nesta quinta-feira os dados da Operação Escola Segura. Desde 6 de abril, foram realizadas mais de 300 prisões e apreensões de adultos e adolescentes. Até o momento, a operação registra 3.396 boletins de ocorrências relacionados a violências nas escolas de todo o Brasil. Além disso, 1.595 adolescentes e suspeitos foram conduzidos a delegacias para serem ouvidos pelas polícias estaduais. O ministro divulgou que 2.830 casos estão sendo investigados. O balanço da operação ainda registra 368 buscas e apreensões pelos agentes do Estado de objetos que podem auxiliar em investigações. O ministro Flávio Dino enfatiza que a Operação Escola Segura atua com ações preventivas e repressivas 24 horas por dia e não tem data para acabar. Destacar que a Operação Escola Segura continua. Temos eventos desafiadores, eventos tristes, tragédias. Infelizmente, nós lamentamos e nos solidarizamos profundamente. E sob comando do secretário Tadeu, estamos mantendo a secretária Estela, que estava aqui, está ali, secretária Estela, e todas as equipes, estamos mantendo a Operação Escola Segura. Esses são os dados atualizados. Nós tivemos 368 prisões ou apreensão de crianças, de adolescentes. O ataque a uma escola na cidade de Cambé, no Paraná, na última segunda-feira, que terminou com a morte de 2 adolescentes, reacendeu o alerta sobre a violência contra estudantes e profissionais de escolas em todo o país.
No Amazonas, as prevenções em todas as instituições de ensino públicas e privadas continuam sendo realizadas, como afirma a titular da Delegacia em Apurações de Atos Infracionais, delegada Juliana Tuma. A Polícia Civil do Estado do Amazonas tem trabalhado no sentido de intensificar não só a parte preventiva por intermédio de palestras nas escolas, da rede estadual, da rede municipal e escolas particulares também, e no trabalho repressivo, no sentido de intensificar, priorizar qualquer situação envolvendo escola que venha desencadear e venha configurar alguma situação de violência no âmbito escolar. Então estamos não só vigilantes nesse trabalho, mas também empenhados no sentido de manter a paz nas escolas e dar continuidade nessa operação Escola Segura. O ataque no Paraná foi a terceira ação de violência com mortes em escolas brasileiras este ano. Pelo menos 6 pessoas morreram em razão de atos violentos em instituições de ensino no Brasil. Após o registro de ataque nos últimos meses, o serviço Disque 100 passou a receber denúncias de ameaças de ataques a escolas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também dispõe de um canal para receber denúncias de violência escolar. Informações sobre ameaças de ataques podem ser feitas ao canal Escola Segura. As informações enviadas serão mantidas sob sigilo e não há identificação do denunciante. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 56 minutos, conferindo rapidinho o tempo e temperatura para esta noite de terça-feira com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, não há previsão de chuva para essa noite nem madrugada, tá? A mínima prevista 24 graus, a máxima 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 47% e 88%. Mix. 18 horas. Esporte. Com Cid Soares já aqui na área. Cid, conta pra gente os destaques de hoje. Pois é. Deixa o Carlão me ajudar. Cid tá na banheira. Cid, você tava na banheira. Tava na banheira, cara. Chegou. Vamos lá, cheguei chegando. Então, olha só. É bom falar isso, né? O Amazonas ele não perde desde a estreia da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, tá liderando a competição. O zagueiro Maicon disse que a diferença é o bom posicionamento dentro do campo e evita bastante falta. Além disso, o posicionamento e a cobertura dos companheiros também ajudam muito e destaca a onça das demais equipes da Terceirona. Ele foi contratado em maio por empréstimo aí junto ao Noroeste e não cometeu nenhuma falta nos confrontos diante do Botafogo, de Pernambuco, do Manaus e Altos. Bom, e conseguiu também dar solidez ao sistema defensivo do técnico Rafael Lacerda. E no momento o Amazonas divide a liderança da Série C com o Operário do Paraná, que tem os mesmos 18 pontos. A gente está torcendo aí para que o Amazonas volte a ser líder isolado, né? O time amazonense enfrenta o Náutico, 6º colocado amanhã no Estádio dos Aflitos, lá em Recife. Portanto, vamos torcer. A técnica Pia Sunrage, eu não lembro agora como é que pronuncia bem isso. Bom, ela anunciou hoje. Ótimo. Ela anunciou hoje que as jogadoras convocadas pela seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina 2023, a ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia, né, já estão aí com a relação, está pronta, tem 23 nomes e 11 deles estreantes em mundiais, com mais 3 suplentes em caso de lesão. As maiores surpresas são a goleira Bárbara e a zagueira Mônica. O Brasil está no grupo F, ao lado da França, Jamaica e Panamá. E Panamá, que será o nosso primeiro adversário brasileiro na primeira fase, inclusive. Bom, e no alto dos seus 37 anos, Marta vai disputar a sua 6ª Copa do Mundo pelo Brasil. Ela foi uma das 23 convocadas pela técnica, né, a Pia, né, hoje, e a sueca fez questão de exaltar a figura da maior jogadora brasileira de todos os tempos. No entanto, a treinadora não garantiu que a camisa 10 ficará como titular no Mundial. Para encerrar, o atacante Luiz Araújo, o primeiro reforço contratado após a chegada de Jorge Sampaoli, desembarcou no Rio de Janeiro na tarde dessa terça-feira, lá no aeroporto Santos Dumont, e Luiz usará a camisa 22 no Flamengo. O contrato do atacante de 27 anos com o rubro-negro passa a vigorar a partir de sábado e é válido até dezembro de 2027.
o jogador ainda realizará exames médicos antes de oficializar o seu novo contrato. Era o que tínhamos para hoje. Muito obrigada, Cid Soares. Bom festival para todo mundo. É isso Bom aí. festival. 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Brasil subiu 2 posições no índice de capacidade de combate à corrupção em 2023, divulgado hoje. O índice avalia a capacidade dos países latino-americanos de erradicar a corrupção e mostrou que a maioria das nações da região está retrocedendo. Mesmo melhorando, o Brasil ainda ocupa uma triste 8ª posição no ranking. A nota do país subiu 1,5% com relação ao ano passado. O índice analisa 14 variáveis, incluindo a independência das instituições judiciais e a força do jornalismo investigativo. Uma pontuação máxima de 10 reflete um país com maior probabilidade de processar e punir a corrupção. O Uruguai teve a maior nota e a Venezuela a pior. 8 países pontuaram abaixo de 5, entre eles o Brasil com 4,73 pontos. Ou seja, o Brasil continua reprovado na capacidade de combater a corrupção. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.